Seja bem-vindo ao curso de Gestão de Conflitos. Essa é a nossa primeira aula. Eu sou Sidney Batista, docente desse curso. É um prazer estar com você, tê-lo conosco nessa caminhada. Serão 14 aulas, mais uma aula extra. E nessa primeira aula, eu considero muito importante nós falarmos um pouco sobre o tema. Por que esse tema é atual e importante? Porque é tão importante hoje nós discutirmos gestão de conflitos. Conflitos são parte do nosso cotidiano. Eles acontecem o tempo todo, dentro de casa, no trabalho, nas ruas, no trânsito, nos momentos de lazer. Nós estamos o tempo todo convivendo com conflitos. Então, na tela estão uma série de exemplos: dois irmãos que disputam a atenção da mãe, dois colegas de classe que querem a mesma cadeira, próxima da janela ou do professor, dois profissionais que buscam na empresa a mesma promoção, duas pessoas na rua até chamando o mesmo táxi. Situações de conflito acontecem o tempo todo no nosso dia a dia. Um conflito se inicia quando alguém identifica que seus interesses ou necessidades estão em risco. Então, um sujeito que olha para uma situação e considera que os interesses ou necessidades dele estão em riscos porque existe um outro sujeito presente na mesma situação que tem interesses e necessidades muitas vezes antagônicas às dele. Isso vale para os casos mais comuns, esses que eu citei há pouco, de alunos que buscam a mesma cadeira ou de profissionais que buscam a mesma promoção, e vale para casos mais graves, mais complexos. Então, por exemplo, conflitos armados, disputas pela posse de terra, no Brasil, infelizmente, muito comuns, conflitos motivados por diferenças sexuais, religiosas ou raciais. Até pouco tempo no Brasil nós não tínhamos muitos casos, hoje, infelizmente, esses conflitos também são mais comuns, entre outras situações. Basicamente, é o que está na tela: o conflito surge quando a pessoa A e a pessoa B percebem que seus interesses e necessidades são antagônicos. E, portanto, a situação passa a ser vista como uma situação de risco. E daí o conflito nasce. Então, guarde essa imagem, porque ela é muito importante. Um conflito sempre nasce quando interesses e necessidades das partes envolvidas se chocam, são vistos como antagônicos, como um risco para cada parte. Então, essa é a mensagem que fica dessa tela. Um conflito se inicia quando alguém identifica que seus interesses e ou necessidades estão em risco. Hoje em dia é fundamental que você tenha a capacidade de identificar um conflito surgindo e de intervir no mesmo. E essa capacidade é o que eu vou chamar de gestão do conflito. Então, um gestor de conflitos é aquela pessoa que olha para uma situação, identifica um conflito nascendo, surgindo, e é capaz de intervir naquele conflito. Hoje em dia, evidentemente, nós vivemos num contexto de muita diversidade. Nós não estamos sozinhos no mundo. Então, nós convivemos com pessoas muito diferentes em termos de faixa etária, opção religiosa, sexual, história de vida, personalidade, e é preciso saber lidar com essas pessoas, com esses interesses e necessidades que, inclusive, muitas vezes são opostos aos nossos. Se a pessoa não souber identificar e intervir nos conflitos, ela vai entrar nesse círculo vicioso que está na tela. Ela vai se perceber discutindo com os outros a toda hora, vai estar sempre aborrecida, terá níveis de estresse alarmantes, comprometerá a sua qualidade de vida e a própria condição de viver em sociedade. É evidente que esse é um cenário muito ruim e ninguém quer isso para si. Então, alguém incapaz de gerenciar conflitos logo estará envolvido permanentemente, constantemente em situações conflituosas. Em pouco tempo vai acabar rotulado. É o encrenqueiro, é o insensível, é o intransigente, ninguém quer isso para si. Ao contrário, o que todo mundo busca hoje são pessoas positivas, equilibradas, que são capazes de lidar com essas diferenças de interesses e necessidades de uma forma adequada, serena, respeitosa, inclusive. Então, para tanto, ser capaz de identificar o surgimento de conflitos e de intervir nos mesmos é fundamental. Nós estamos falando aqui de duas capacidades que estão articuladas como uma só. E no nosso curso, ao longo dessas 14 aulas,
essa é uma mensagem que se fará presente, que será recorrente. Nós estamos falando sempre da gestão do conflito como duas capacidades articuladas como uma só: identificar os conflitos e ser capaz de intervir nos mesmos. E é por tudo isso, por esse cenário todo, que o tema, na minha perspectiva, na minha forma de enxergar, é absolutamente atual e importante. Especificamente, como objetivos do curso, nós temos apresentar a definição de conflito, isso nós já veremos na próxima aula, apresentar as 4 etapas de um conflito. Todo conflito, didaticamente, pode ser considerado como um processo em 4 etapas, nós veremos isso na sequência do curso. Oferecer dicas para que você possa identificar e intervir em cada etapa do conflito. Um ponto muito importante, propor a ideia do conflito como oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Então, enxergar um conflito não como algo negativo, vinculado a aborrecimentos, a estresse, mas como uma excelente oportunidade de aprender e se desenvolver. E, por fim, indicar fontes de consulta para que você possa aprofundar os seus estudos e possa ter maior fluência nas intervenções. O nosso curso é ágil, é rápido, ele está previsto para 4 horas de curso e nós acreditamos que ao final dessas 4 horas você terá as competências necessárias para fazer a gestão dos conflitos, ou seja, identificar e intervir. Eu espero ver você já na próxima aula, animado para entender a definição do conflito e começar a se sentir capaz de identificar e intervir. Agradeço pela tua presença, nos vemos na próxima aula. Um abraço.